Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos símbolos mais fascinantes e talvez misteriosos da antiguidade, a Tenda da Revelação. À primeira vista, parece só uma tenda, né, no meio do deserto, mas o que a gente vai descobrir juntos é que ela guarda um segredo incrível sobre uma ideia que nos move até hoje, o perdão. E aí já fica a pergunta: como é que uma estrutura de madeira e tecido de milhares de anos atrás pode ter algo a dizer sobre a nossa vida hoje? A resposta, olha, é surpreendente. Aquela tenda não era só um lugar físico. Ela era, na verdade, uma grande aula prática sobre duas coisas essenciais: proximidade e perdão. E é exatamente aqui que tudo começa. A primeira instrução de Deus vinda da tenda não é sobre uma lei complicada, mas sobre um lugar de encontro. É como se a mensagem fosse: ok, antes de mais nada, vamos entender como a gente pode estar junto. O primeiro passo para essa aproximação era entender a sua presença. Então, a primeira grande lição da tenda pode ser resumida em uma única palavra: Emanuel. Aquela estrutura toda não era só um templo portátil, era a própria definição desse nome ganhando forma, sabe? Uma espécie de maquete de como Deus queria morar no meio das pessoas. Emanuel significa, literalmente, Deus conosco. Séculos e séculos depois, esse seria o nome dado a Jesus, mas a primeira grande demonstração dessa ideia foi ali. O tabernáculo era o jeito de Deus tornar o abstrato em algo concreto, de fazer sua presença ser sentida bem ali, no centro do acampamento. E aqui a gente vê uma evolução impressionante. A presença de Deus vai de algo físico, localizado, uma tenda num lugar específico, para algo espiritual e pessoal, a fé que mora no coração. A lição é a mesma, mas é como se o endereço tivesse mudado. Deixou de ser um símbolo externo para se tornar uma realidade vivida por dentro. Mas como alguém podia se aproximar dessa presença tão santa? Bem, a primeira coisa que qualquer pessoa via ao entrar no pátio do tabernáculo era a resposta: o altar de bronze. E isso não era um detalhe arquitetônico, não, era a porta de entrada. A mensagem era clara, impossível de ignorar. Ninguém simplesmente entrava e ia andando. A primeira parada era obrigatória, o altar. E ali acontecia um sacrifício, o sangue era derramado. Todo esse ritual ensinava de uma forma muito visual uma verdade fundamental. Para ter comunhão, primeiro precisava ter perdão. E muito tempo depois, o princípio por trás daquele ritual foi colocado em palavras bem diretas. A lição, que era ensinada visualmente todos os dias no deserto, era essa: o perdão tem um custo, ele exige um sacrifício. Só que aqui está o ponto-chave. O sangue daqueles animais não apagava os pecados de verdade. Ele funcionava mais como uma seta, sabe? Um lembrete constante que apontava para o futuro. Apontava para o sacrifício definitivo de Cristo, que seria a fonte do perdão real, um perdão acessível a todos. Agora, vamos sair um pouco da teologia antiga para ver como essa ideia do perdão acessível funciona de um jeito prático e muito poderoso. Vamos mergulhar numa história real contada por alguém que estava lá. Imagina o cenário. É sombrio. Um navio isolado, uma doença fatal se espalhando sem controle pela tripulação. A morte era uma presença constante, diária. E é no meio desse desespero todo que a gente encontra o nosso personagem. Esse homem, que tinha vivido uma vida que todos consideravam rebelde e difícil, sentindo a morte chegar perto, faz um pedido surpreendente. No seu último momento, ele não pede água, não pede conforto físico, ele pede algo para a alma, um último fio de esperança. Então, um jovem camareiro, que era o único com uma Bíblia a bordo, começa a ler. E ele chega nestas palavras. Palavras que ecoam aquela promessa do altar do tabernáculo. Um sacrifício feito por amor, oferecendo vida em troca da morte. A reação foi imediata. O marinheiro interrompeu a leitura na hora. Alguma coisa naquelas palavras o agarrou com uma força que a gente mal consegue imaginar. Ele não queria ouvir o resto do capítulo. Ele precisava ouvir aquilo de novo. E de novo. E aqui acontece o momento da revelação. A promessa que parecia universal para todo mundo se torna intensamente pessoal. Todo aquele não era uma multidão anônima. Para aquele homem, na beira da morte, todo aquele era ele. A barreira da sua própria vida desmoronou diante daquela promessa. Com essas palavras ele se foi. As últimas palavras dele não foram de medo nem de remorso.
mas de certeza, de apropriação de uma promessa. Ele encontrou, no último minuto da vida, aquilo que o altar do tabernáculo simbolizava, o perdão que leva à vida eterna. Então, vamos conectar tudo. A história desse marinheiro não é só um relato emocionante, é a lição do tabernáculo em ação. É a demonstração viva daquela verdade que o antigo símbolo ensinava de forma silenciosa. No fim das contas, a grande lição é esta. O tabernáculo, com aquele altar enorme logo na entrada, enviava uma mensagem clara através dos séculos. A presença de Deus não é para os perfeitos, é para os perdoados. É uma presença que convida, que restaura e que está sempre disponível para todo aquele que crê. E assim a gente volta ao início. A forma mudou, da tenda para o coração, mas a busca humana por perdão e a oferta divina desse perdão continuam exatamente as mesmas. A história da tenda da revelação é, no fundo, a nossa própria história. Vale a pena pensar nisso.